Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui nesta segunda-feira, começando aqui esta tarde, ou terminando essa tarde aqui na presença do Senhor, onde nós vamos ter aqui esse momento e essa oportunidade de estudar um pouquinho mais da sua palavra. Convido aos irmãos para a gente iniciar esse período com uma oração. Daí lembrando também, se alguém tiver algum pedido de oração e queira fazer, pode escrever nos comentários que vamos procurar orar por esses pedidos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra, por esse tempo que nós temos aqui para ouvir um pouco mais do Senhor, para aprender um pouco mais de Ti. Rogamos a Ti que a sua palavra penetre, Senhor Deus, aos nossos corações, que o Senhor esteja usando o seu Santo Espírito para iluminar, Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações. Abençoe os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. O Senhor conhece as suas dificuldades que eles têm passado. Rogamos a Ti que o Senhor esteja agindo em meio a essas dificuldades e que eles possam usufruir das promessas que o Senhor realizou para nós. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu gostaria de continuar falando um pouco mais sobre as promessas do Senhor para a nossa vida. Então vimos diversas promessas para a caminhada. Nós que já somos crentes em Jesus Cristo, já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, recebemos o Espírito Santo dentro de nós, já somos selados com o Espírito Santo, nós ganhamos diversas e ricas promessas do Senhor. Promessas essas que nós já podemos usufruir nos dias de hoje, já nos beneficiar delas nos dias de hoje. Existem diversas promessas que Deus faz somente para aqueles que são filhos do Senhor. E nós vamos ver dessas promessas. E hoje eu gostaria de tratar mais uma dela. Hoje eu gostaria de falar sobre a promessa para quem semeia com lágrimas. Então, olha só, nós vamos perceber a partir desse texto que nós vamos ler, que é um texto base, que existe uma promessa da presença do Senhor, da restauração do Senhor para aquele a quem busca o Senhor com lágrimas, aquele que realmente busca a Deus. O texto base que eu gostaria de usar é Salmos capítulo 126. Então nós leremos esse salmo aqui, é um salmo pequeno, 6 versículos, e vamos perceber o que a promessa de Deus está falando para nós. E vamos tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. Salmos capítulo 126, do 1 ao 6, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Meus irmãos, este salmo aqui ele foi escrito após o cativeiro de Israel. Então, só para a gente recordar um pouco do contexto, a história de Israel. Deus ele tirou Israel do Egito, andaram pelo deserto durante 40 anos e depois eles adentraram a terra de Canaã, onde eles foram conquistando aquela terra. Depois vieram vários reis reinando sobre Israel. Saul, Davi, Salomão. Depois a Bíblia fala de diversos reis que foi reinando ali sobre a nação de Israel, governando sobre a nação de Israel. Só que o que acontece foi que o povo, juntamente com os seus reis, muitos deles começaram a se desviar do Senhor. A idolatria começou a impregnar ali na nação de Israel. Começaram a adorar outros deuses, começaram a fazer imagem de escultura, começaram a adorar imagens e eles foram se afastando cada vez mais do Senhor. Daí Deus, como um castigo, como uma punição disso, porque é o seu povo, a nação de Israel, o povo de Deus, Deus então permite que Nabucodonosor, rei da Babilônia, leve em cativeiro o seu povo de Jerusalém para a Babilônia, onde eles ficam ali 70 anos em cativeiro. Então eles passaram por esse período de castigo, 70 anos no cativeiro.
E graças a Deus, Deus trabalhou na vida deles, porque ao retornar para Jerusalém, aquilo que eles tinham como pecado, a idolatria, a adoração de imagens, isso foi sanado na nação de Israel. Desde que eles retornaram do cativeiro, nunca mais eles praticaram essa idolatria a imagens. Então eles rejeitaram mesmo a adoração de imagens, não quiseram saber dos deuses dos cananeus, que era Baal, Moloque, rejeitaram esses deuses também, porque eles só queriam agora adorar a Deus. Eles aprenderam a lição. É como um filho que faz aquela bagunça e o pai chega lá, ou a mãe chega lá e corrige. Dá uma disciplina para ele. Daí ele aprende. Nunca mais fazer aquilo, porque se eu fizer, eu sei que eu vou apanhar de novo. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. E este salmo conta a história do retorno. Então, é um salmo pós-cativeiro. Então, foi escrito quando a nação de Israel já estava de volta em Jerusalém. E aqui ele fala como que foi a saída, a alegria quando eles saíram do cativeiro, eles saíram do castigo que Deus tinha dado para eles e agora eles estavam retornando para a terra prometida. E vamos então estudar um pouco sobre esse salmo e ver principalmente sobre essa promessa, que existe nesse salmo uma promessa para quem semeia com lágrimas. E vamos entender um pouco mais disso. Para a gente estudar melhor esse salmo, nós vamos dividir ele em 3 partes. A primeira parte, nós vamos ver o salmista falando com seus conterrâneos. Então, aquele que escreveu, o salmista, ele está falando com o seu povo. A segunda parte, o salmista agora ele se volta para Deus, está falando com Deus. E a terceira e última parte, nós vamos ver agora Deus falando com o salmista. Deus respondendo à oração do salmista. Então nós vamos dividir essas 3 partes para compreender melhor este salmo. A primeira parte, o salmista fala com seu povo, fala com seus conterrâneos. É do versículo 1 até o versículo 3. E eu vou ler novamente, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Meus irmãos, o salmista agora está falando com o seu povo. Está relembrando a história recente deles voltando do cativeiro, saindo da Babilônia e voltando para a terra prometida, a terra que emana leite e mel, que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o salmista fala como que foi um momento de alegria. Eles estavam ali espiritualmente alegres, eles estavam emocionalmente alegres, a boca deles cheia de riso, e mostra como que era a alegria. Note muito bem as expressões que o salmista ele fala, que ele escreve, para relatar quão bom foi este momento. Neste texto aqui ele fala sobre a expressão, nós ficamos como quem está sonhando. Então ele fala, era uma coisa boa, é aquele sonho bom, aquele sonho gostoso. Então parece que foi um sonho realmente. Deus estava fazendo maravilhas para nós. Uma outra expressão que ele usa aqui, ele fala, a nossa boca se encheu de riso. Então mostra a alegria sendo demonstrada também através dos rostos deles, mostrando a alegria através do sorriso deles. Fala também que a língua começou a jubilar. Eles começaram a se alegrar, começaram a entoar louvores para Deus e por fim ele fala, por isso nós estamos alegres. Então ele está recordando um momento de alegria extrema. Então ele vai recordar a volta do cativeiro para Jerusalém. Foi um momento maravilhoso para a terra de Israel. Foi um momento maravilhoso para a nação de Israel, para os descendentes de Jacó. Era um momento muito alegre. Meus irmãos, uma lição, vendo esses versículos, o salmista se voltando aqui para o seu povo, contando essa história de alegria para o povo, uma lição que talvez fique para nós. Você tem ficado alegre com as coisas que Deus ele tem feito na sua vida? O salmista aqui,
ele se encheu de alegria, se encheu de júbilo por saber as coisas preciosas que Deus tinha feito para a nação de Israel, a volta do cativeiro, saíram do período de castigo e agora estão voltando novamente para a terra de Israel. Você tem olhado para as coisas boas que Deus tem feito em sua vida e você tem se alegrado com isso? Olhe para trás e veja quantas são as bênçãos que Deus concedeu para você. Tudo aquilo que Ele fez em sua vida e continue alegre, agradecendo ao Senhor. Você pode expressar a sua alegria orando, agradecendo a Deus pelas coisas boas que Ele fez na sua vida, pelo cuidado diário, pela saúde, pelo sustento, pelo mantimento, todo o cuidado que Deus ele tem feito na sua vida e principalmente as bênçãos espirituais, a bênção da salvação. Você estava num cativeiro indo para o inferno, só que olha só, Deus te salvou, mandou Jesus Cristo aqui na terra para morrer pelos seus pecados e na salvação concedeu o Espírito Santo para que habitasse dentro de você, tirando você das trevas e transportando para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Quantas bênçãos Deus tem feito na sua vida. Você tem tido essa alegria, vocês têm estado alegre e têm expressado essa alegria, expressado também para outras pessoas, falando dessa alegria para as pessoas que estão à sua volta, falando dessa alegria que Deus te deu, evangelizando, falando de Jesus Cristo para que as outras pessoas também possam ter a mesma alegria que você tenha. Então, o salmista, falando com o seu povo, está expressando aqui a alegria dele. Você também pode expressar essa alegria, lembrando das coisas que Deus fez e que Ele continua fazendo na sua vida. É a primeira lição que nós podemos tirar aqui. Uma segunda parte, então, que nós vamos aqui para este salmo, agora nós vamos ver o salmista falando com Deus. Primeiro ele fala com seu povo, lembrando como que foi o retorno do cativeiro, mas agora ele vai olhar para Deus, ele vai falar com Deus. Olha só o versículo 4 que diz: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Meus irmãos, aqui o salmista, ele ora por restauração. O salmista nota que eles precisam dessa restauração. Eles saíram alegres do cativeiro, só que essa alegria ela foi se esfriando com o passar do tempo. Ele então recorda, falando para o seu povo como que foi aquela alegria, como foi aquele júbilo, só que agora com o passar do tempo ele percebeu que essa alegria eles foram perdendo, eles foram se esfriando no seu relacionamento com o Senhor e agora ele volta para Deus e ora por restauração. Então o salmista ele está mostrando que a nação de Israel estava vivendo agora num declínio. Eles saíram alegres, a vida espiritual lá em cima. Só que quando estavam voltando para Jerusalém, quando eles se estabeleceram em Jerusalém, eles começaram a viver numa mesmice. Começaram a viver de uma maneira religiosa, sem vigor espiritual, sem aquela alegria que eles tinham tido quando saíram do cativeiro. E a gente pode perceber como que se deu esse esfriamento da nação de Israel. Eles estavam fazendo coisas ali por fazer, estavam apenas sendo religiosos dentro da nação de Israel, sem realmente ter aquela alegria, sem realmente ter aquele compromisso, aquela adoração ao Senhor. Aquela alegria que eles tinham tido no passado se esfriou no presente. E é por isso que o salmista ele ora por restauração a Deus. Olha só o que diz Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos ver que a nação de Israel, eles estavam vivendo sem entusiasmo. Eles estavam ofertando a Deus, sacrificando a Deus, mas já sem aquela alegria que eles tinham no passado. Diz assim Malaquias 1, 13. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Olha só, a nação de Israel estava ofertando para Deus, então eles reconstruíram o templo, estavam voltando a sacrificar no templo, só que eles já não tinham mais aquele vigor espiritual. Eles estavam dando para Deus o que sobrava deles, eles estavam dando para Deus o pior do rebanho deles, aquele rebanho
aquela ovelha que estava machucada, ferida, manchada, coisas que não agradavam a Deus, mas era o que estava sobrando para Deus naquele momento. Note que aquele compromisso que eles tinham com Deus no passado, aquela alegria que Deus tinha proporcionado a eles, eles perderam com o passar do tempo. Eles perderam o vigor, a sua alegria estava se esfriando. Olha só um outro texto também, Ageu, capítulo 1, versículo 4, diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Note bem que a nação de Israel eles estavam vivendo nessa situação. Eles se preocupavam mais com o bem próprio, com as casas deles, do que com a casa de Deus. Ageu está falando sobre o retorno do cativeiro, o estabelecimento de Israel de volta em Jerusalém. Eles deveriam levantar a casa de Deus, eles deveriam reconstruir agora o novo templo. Só que eles estavam preocupados apenas no bem-estar, deixar as coisas de Deus de lado e estavam ali se enriquecendo, construindo casas luxuosas para eles. E Deus agora dá um puxão de orelha neles. É tempo disso, vocês saíram alegres de lá, vocês saíram querendo fazer um compromisso comigo, só que chegando aqui, o amor de vocês tem esfriado. Eles perceberam que o primeiro amor, eles estavam perdendo, aquilo que eles tinham no passado se esfriou agora no presente. Olhando para isso, meus irmãos, e a gente olha que o salmista agora clama por restauração, porque ele está vendo sua situação, está vendo a situação da nação. Aquela alegria que eles tinham tido antes, agora se esfriou. Restaura, Senhor. Então, o salmista está pedindo restauração. O salmista está pedindo vigor espiritual. O salmista que ele está clamando para Deus. E que lição nós podemos tirar aqui? Você talvez não esteja vivendo na mesma situação. Talvez você tenha tido uma alegria grande com o Senhor no passado, só que com o passar do tempo você talvez está vivendo numa mesmice. Começou a perder o vigor espiritual, os interesses pelas coisas espirituais, o interesse de estudar a palavra de Deus, você talvez também perdeu o interesse da oração, você perdeu o interesse de estar em comunhão em uma igreja local, ali frequentando os cultos com os irmãos, cantando louvores a Deus, ouvindo da palavra de Deus, usando os seus dons na igreja local. Talvez você tenha perdido esse interesse. Talvez seja a hora de você fazer igual o salmista, de clamar a Deus, pedindo restauração para a sua vida. Será que com o passar do tempo você não se envolveu com algum tipo de pecado que ainda não abandonou, que ainda não se arrependeu? Isso talvez tenha tirado a sua alegria da salvação. Então, confesse a Deus os seus erros, realmente peça a Deus restauração, como o salmista ele faz nessa segunda parte deste salmo. Primeiro, ele fala com o povo, lembrando das alegrias do passado. Agora ele fala com Deus pedindo restauração, porque eles estão passando por um período de esfriamento. E é então que nós chegamos na nossa terceira e última parte desse salmo. É onde Deus ele se volta e fala com o salmista. Ele responde o salmista porque no versículo 4, o salmista orou a Deus. Agora Deus vai responder, trazer uma resposta para ele. E nós vamos ver aqui os versículos 5 e 6. E veja o que Deus responde para o salmista. Diz assim os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Essa é a resposta que Deus ele traz para a oração do salmista. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão ceifar. Os que saem andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. O povo de Israel estava feliz no passado, quando estava voltando para Jerusalém. Só que enquanto estavam vivendo agora em Jerusalém, aquela alegria se dissipou, aquela alegria se foi, virou coisa do passado. Eles estavam vivendo uma mesmice, estavam tendo falta de compromisso com o Senhor. Mas agora Deus está falando, aquele que me busca com lágrimas, aquele que me busca com choro, voltará a ter grande júbilo. E aqui
que ele está nos ensinando? Que a restauração, meus irmãos, nós só podemos usufruir dela quando nós buscamos a Deus com lágrimas. Chore, meu irmão, pelo pecado e abandone esse pecado que talvez você esteja escondendo em seu coração. Chore abandonando ele, se arrependendo mesmo deste pecado, da sua vida de falta de compromisso com o Senhor. Abandone, chegue a Deus chorando e perceba que a promessa é que ele vai restaurar a sua vida. Você que se aproxima de Deus chorando, você ganhará grande alegria. Então chore realmente pedindo por restauração e ele vai restaurar a sua alegria. Chore pedindo a Deus para ser cheio do Espírito Santo, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso corpo terá expressões santificadas. Quando você está cheio lá dentro apenas da sua carne, da natureza velha, natureza pecaminosa, as expressões do seu corpo serão expressões pecaminosas. Só que quando você se enche com o Espírito Santo, as expressões do seu corpo, os seus olhares, o que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você faz com a mão, onde o seu pé vai te conduzir, serão expressões santificadas, direcionadas pelo Espírito Santo. Busque a Deus, então, em oração, se arrependa dos seus pecados, não queira viver nessa condição de mesmice, não queira viver nessa condição afastado de Deus, sem essa intimidade com o Senhor. Busque a Deus em oração, chore buscando a Deus. E a promessa é a promessa da restauração da alegria. Olhe então para a cruz e veja tudo aquilo que Jesus Cristo ele fez por você. Ele morreu lá na cruz por você para te dar a salvação, para te santificar e para te conduzir ao céu. Deus ele não quer que você viva no lamaçal do pecado. Deus ele não quer que você viva aqui na terra infrutífero, vivendo de uma maneira que não agrade a Deus, vivendo de uma maneira como as pessoas do mundo estão vivendo. Mas Deus quer que você seja diferente e faça a diferença aqui neste mundo. Deus quer ter comunhão, relacionamento pessoal com você. Busque a Deus em oração, chore, derrame lágrimas e a promessa é que ele vai restaurar a sua alegria. E aqui, meus irmãos, nós temos essa promessa, a promessa para quem semeia com lágrimas. Lembrando que a palavra de Deus, ela diz, aquele que bate, a porta será aberta. Aquele que busca, vai encontrar. Busque ao Senhor, bata na porta da oração e perceba que Deus ele responde às nossas orações. Como ele respondeu aqui a oração do salmista, que o salmista tinha feito para o Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por mais essa promessa que nós estudamos aqui, a promessa para quem semeia com lágrimas. Rogamos a Ti que nós não venhamos perder a alegria que o Senhor tem dado para nós, mas se já estamos, meu Deus, vivendo nessa perda de alegria, rogamos a Ti por restauração, que o Senhor restaure as nossas vidas, restaure a nossa alegria, restaure o nosso ânimo espiritual, o nosso vigor espiritual. Que o Senhor esteja restaurando, Seu Deus, a nossa vida para que possamos viver e usufruindo da vida abundante que o Senhor tem dado para nós. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que essa palavra seja aplicada em seus corações mediante o Espírito Santo e pedimos para que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.